Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Pega a sua Bíblia. Vamos continuar a leitura no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 43 até o 52. Jesus é preso, o título. Então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, é muito importante para mim, tá bom? Você se inscrever e compartilhar e deixar o like e comentar, tá bom? Pegou sua Bíblia? Vamos iniciar aqui. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançando-lhe as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. E respondeu Jesus, disse-lhe: saíste com espada e varapaus, a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram, e um certo mancebo o seguia, envolto em um lenço sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, aqui relata, né, a Judas entregando Jesus, né? O vídeo anterior foi Jesus em Getsêmani, toda a aflição que ele passou, né, orando, pedindo para Deus passar o cálice, mas no final das contas para que Deus cumprisse a sua vontade. E interessante que Judas, o seu discípulo, né, um dos 12, ele estava tudo esquematizado para ele entregar Jesus. E é interessante que, ora, o que traíra tinha lhe dado um sinal dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. Então, ele combinou que, quando a gente chegar lá, eu vou dar um beijo nele. Quando eu beijar ele, vocês prendem ele. E depois que prender ele, leva ele. Só que leva ele com segurança. Querendo remediar, né? Querendo contornar ali a traição, querendo que Jesus não sofresse, porque ele viu os homens aqui, como foi falado aqui, que estavam com espadas e varapaus para prender Jesus como se ele fosse um salteador. E Judas cometeu um erro gravíssimo, né, que foi o preço da traição, foi entregar Jesus. E é tão interessante que aqui foi falado de um homem que cortou a orelha de um soldado, né? Esse homem foi Pedro, nos outros evangelhos isso é relatado. E Jesus cura esse homem, né? Quer ver aqui? E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Jesus, nessa hora, em outro evangelho, está relatado que Jesus pegou a orelha e colou a orelha desse homem. Olha que forte, né? Que interessante. Jesus, ele fazendo o bem na vida daqueles que estavam ali para fazer o mal para ele. Glória a Deus. E aqui Jesus, ele fala para eles, né? Todos os dias estava com vocês no templo, ensinando no templo.
por que vocês não me prenderam lá? Mas isso é para que a escritura se cumpra. Então, todos deixaram ali, todos os que estavam com Jesus deixaram ele ali e ele foi levado. E agora vai ser o julgamento dele, né? No próximo vídeo, que o título é Jesus perante o Sinédrio. E é tão interessante que depois vai ter Pedro nega Jesus, Jesus perante Pilatos, e ali a condenação de Jesus, a sepultura de Jesus vai acontecer aqui, a ressurreição, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E aí vai se encerrar o livro de Marcos, né? Te convido a assistir os outros vídeos das leituras que a gente fez aqui da palavra. E o que falar, né, gente? O que falar de uma traição, de Jesus preso, de Jesus sendo entregado por um amigo, de uma pessoa que Jesus chamou para andar perto, viu milagres, sentou na mesa com Jesus, comeu do pão de Jesus, das multiplicações de Jesus, recebeu favores de Jesus, provavelmente fez obras igual a Jesus, né? Nas viagens que o Senhor enviava os discípulos, provavelmente Judas fez obras, Deus usou ele, né? Manifestou obras e maravilhas através da vida dele, mas o coração dele estava voltado pro dinheiro, né? Estava voltado numa revolução, que ele ficou decepcionado quando Jesus não fez aquilo que ele achou que ele faria, que era se revoltar ou se uma revolução contra o Império Romano ali. E aí, porque não foi feita a vontade dele, ele entregou Jesus e recebeu um dinheiro por isso. E sabemos da história que ele sentiu remorso, tentou devolver o dinheiro e saiu. E aconteceu o que aconteceu na vida dele. Mas na minha e na sua pode ser diferente. Que nós possamos entregar o nosso coração verdadeiramente para Deus, que ainda que a nossa vontade não seja feita, mas que nós possa acreditar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que ainda que o momento da nossa história que vivemos não seja tão bom ou o que nós gostaríamos de viver, mas que ainda assim nós possamos dar glórias a Deus e se permanecer firme nas promessas que Deus fez na nossa vida. E se Ele não fez uma promessa na sua vida, continua buscando Ele de todo o seu coração, entrega o seu caminho a Ele, porque Ele fará você conhecer a vontade dEle. Glória a Deus. É isso, gente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, luz, discernimento, força, para você continuar perseverando, para que, ainda que passa alguns Judas, perante a sua vida, que você continua fazendo o bem, assim como Jesus continuou sempre fazendo o bem, por onde ele passou, por onde ele continuou o propósito dele, e que eu e você possa viver a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Fica firme. Se passou alguns Judas na sua vida, te traíram, te venderam, falaram mal de você, fica firme. O que importa é que o céu fale bem de você, ainda que os homens falem mal de você, mas que o céu fale bem ao seu respeito. Tá bom? Tamo junto. Beijo no seu coração. Até a próxima.